Imagine um mundo devastado pela extinção dos dinossauros, onde a vida luta para se reerguer das cinzas. No entanto, enquanto plantas e animais sofrem, um grupo de criaturas encontra uma forma inusitada de prosperar, formigas que começaram a cultivar fungos, como verdadeiras agricultoras, há mais de 66 milhões de anos. Será que essas minúsculas pioneiras nos ensinaram algo sobre a sobrevivência e a evolução da agricultura que ainda ignoramos? Quem realmente inventou a agricultura? Quando pensamos na origem da agricultura, é fácil dar o crédito aos humanos por essa inovação revolucionária. Afinal, o cultivo de alimentos permitiu o desenvolvimento de civilizações e moldou a história como a conhecemos. No entanto, há uma injustiça nesse reconhecimento. Muito antes de o primeiro ser humano plantar sementes no solo, pequenas agricultoras já estavam à frente dessa revolução, as formigas. De acordo com um estudo recente, algumas colônias de formigas começaram a cultivar sua própria comida em impressionantes 66 milhões de anos, logo após a queda do asteroide que extinguiu os dinossauros. Para colocar isso em perspectiva, enquanto os humanos praticam a agricultura há aproximadamente 12 mil anos, as formigas já dominavam técnicas avançadas de cultivo quando ainda habitávamos cavernas. Essas descobertas vêm de uma pesquisa detalhada realizada por cientistas do Museu Smithsonian de História Natural, nos Estados Unidos, em parceria com instituições como a Universidade Federal de Uberlândia, UFU, e a Universidade do Estado de São Paulo, Unesp. A análise genética de centenas de espécies de fungos e formigas revelou uma história evolutiva que desafia o nosso entendimento sobre a origem da agricultura. O cenário pós-apocalíptico. Para entender como essa relação tão antiga começou, é preciso voltar no tempo até o momento da queda do asteroide que devastou a Terra há 66 milhões de anos. O impacto catastrófico encheu a atmosfera de poeira e detritos, bloqueando a luz solar e interrompendo a fotossíntese. Isso causou a morte massiva de plantas, resultando na extinção de cerca de 75% de todas as espécies vivas, incluindo quase todos os dinossauros. Mas, em meio a esse apocalipse, houve um grupo de seres que prosperou, os fungos. Enquanto a vida vegetal desaparecia, os fungos encontraram uma abundância de matéria orgânica em decomposição para consumir, florescendo em um mundo onde outras formas de vida estavam lutando para sobreviver. Foi nesse cenário sombrio que as formigas viram uma oportunidade de parceria. Embora diferentes espécies de formigas ao redor do mundo hoje em dia cultivem fungos para alimentação, a questão que os cientistas sempre se perguntaram é: quando essa prática começou? E mais importante, como essa união entre formigas e fungos se formou? A parceria inusitada. De acordo com Ted Schultz, entomologista e curador de formigas do Museu Smithsonian, as formigas foram algumas das primeiras criaturas a praticar o cultivo de alimentos. E elas têm feito isso com grande sucesso por 66 milhões de anos. Provavelmente poderíamos aprender algo com o sucesso agrícola dessas formigas ao longo dos últimos milhões de anos, diz ele, sugerindo que a evolução pode ter muito a ensinar sobre como sistemas agrícolas resilientes podem sobreviver a catástrofes. Após o impacto do asteroide, algumas espécies de formigas começaram a cultivar fungos dentro de suas colônias, aproveitando a abundância de matéria orgânica e a proliferação dos fungos. Era como se, em meio ao caos da extinção, as formigas tivessem encontrado um banquete. E, ao longo do tempo, essa prática de agricultura evoluiu até se tornar uma parte essencial de sua sobrevivência. O estudo, publicado na revista Science, oferece uma análise genética de 276 espécies de formigas, das quais 208 são conhecidas por serem agricultoras, e 475 fungos, com 288 espécies já identificadas como cultivadas por formigas. Esta pesquisa minuciosa ajudou a reconstruir a história evolutiva dessa relação fascinante, que remonta ao final do período Cretáceo. A evolução do cultivo. No entanto, apesar do contato inicial entre formigas e fungos ter começado logo após o impacto do asteroide, as técnicas agrícolas das formigas levaram tempo para evoluir. Foram necessários cerca de 40 milhões de anos para que essas agricultoras aprimorassem suas práticas e passassem a depender quase exclusivamente do cultivo de fungos para se alimentar. O grande salto evolutivo ocorreu há aproximadamente 27 milhões de anos, quando um grupo de formigas, pertencente ao gênero Pterostigma, começou a cultivar fungos de uma família completamente diferente, a Pterolaceae, enquanto até então,
Elas se alimentavam apenas de fungos da família Agaricaceae. Essa mudança pode ter sido influenciada por transformações climáticas significativas na Terra. À medida que as florestas tropicais deram lugar a ambientes mais secos, como savanas, as formigas aproveitaram para levar seus fungos para novos habitats. Esse transporte acabou isolando os fungos de suas populações ancestrais, o que resultou em uma relação de interdependência entre os dois organismos. O micólogo Pepys W. Coes, um dos coautores do estudo, explica que essas mudanças climáticas criaram as condições perfeitas para o surgimento dessa colaboração duradoura. As formigas, em essência, serviram como táxis para os fungos, transportando-os para espaços mais secos, onde eles se tornaram completamente dependentes das formigas para sobreviver, diz Coes. As mestres agricultoras. Entre as agricultoras mais avançadas do reino animal, as formigas cortadeiras merecem destaque. Pertencentes ao grupo Actiniae, elas são conhecidas por seu trabalho diligente de cortar folhas e grama e levá-las até seus ninhos, onde criam um ambiente ideal para o crescimento dos fungos que cultivam. Essas formigas, que incluem a famosa saúva brasileira, são capazes de formar colônias gigantescas, com até 7 milhões de indivíduos. A habilidade das formigas cortadeiras em criar sistemas agrícolas altamente eficientes fez delas uma força da natureza e, ironicamente, uma praga temida por agricultores humanos. Sua técnica envolve cortar grandes quantidades de plantas e utilizá-las como substrato para o crescimento de fungos dentro de seus ninhos. Esses fungos, por sua vez, se tornam a principal fonte de alimento para as colônias, sustentando milhões de formigas. Embora essa prática seja admirável do ponto de vista biológico, também representa um grande desafio para a agricultura humana. No Brasil, as formigas saúvas são especialmente conhecidas por causar danos significativos a plantações, destruindo rapidamente grandes áreas de cultivo ao recolher folhas para alimentar seus fungos. O desafio de estudar fungos. Embora a história evolutiva das formigas agricultoras seja relativamente bem documentada, o mesmo não pode ser dito dos fungos que elas cultivam. André Rodrigues, pesquisador do Instituto de Biociências da Unesp e um dos autores do estudo, explica que a coleta de fungos cultivados por formigas é um processo extremamente desafiador. Os fungos muitas vezes permanecem em estágios muito iniciais de desenvolvimento, aparecendo apenas como pequenos pontinhos brancos nos ninhos das formigas, o que dificulta sua coleta e estudo, diz Rodrigues. Esse desafio foi agravado pelo fato de que, durante décadas, cientistas que coletavam amostras de formigas frequentemente negligenciavam os fungos, resultando em coleções incompletas. No entanto, a nova pesquisa conseguiu preencher algumas dessas lacunas, permitindo uma reconstrução mais completa do passado evolutivo das formigas e seus parceiros fungos. Mutualismo e interdependência. O que torna essa relação ainda mais extraordinária é o fato de que, ao longo de milhões de anos, formigas e fungos desenvolveram uma interdependência tão profunda que ambos se tornaram incapazes de sobreviver sem o outro. Esse é um exemplo clássico de mutualismo obrigatório. As formigas dependem dos fungos como fonte de alimento, enquanto os fungos dependem das formigas para obter nutrientes e proteção. Rodrigues descreve essa relação de maneira humorística, mas precisa. É quase como um relacionamento tóxico. As formigas e os fungos estão tão interligados que um não pode mais viver sem o outro. Um olhar para o futuro. A história das formigas agricultoras nos ensina muito sobre resiliência e adaptação. Em um mundo devastado pela extinção em massa, esses pequenos insetos encontraram uma maneira de sobreviver e prosperar ao formar uma parceria inesperada com os fungos. E, embora suas práticas agrícolas tenham evoluído lentamente ao longo de milhões de anos, elas se tornaram mestres nessa arte. Hoje, cientistas continuam a estudar essa relação única, buscando entender como esses sistemas agrícolas sustentáveis podem nos ajudar a enfrentar os desafios do futuro. Afinal, se as formigas conseguiram sobreviver a um apocalipse e se tornarem agricultoras de sucesso, talvez haja lições importantes para a humanidade aprender. Se gostou, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.